Sabe, às vezes a vida me parece uma sequência de portas se abrindo e fechando, algumas tão suaves que mal sentimos, outras tão pesadas que chegam a tremer o chão sob nossos pés. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Minha nora, a Carla, bateu à porta do quarto de hóspedes com tanta força que senti a vibração chegar até meu coração. Ela olhou para mim com aquela expressão de frieza e disse, bem devagar, quase sibilando, "Você é só uma visitante aqui." E foi como se todas as lembranças, todos os anos de esforço e cuidado, desaparecessem num instante. Eu fiquei ali sentada, na poltrona da sala de estar, a mesma em que havia passado horas pintando os rodapés de branco, logo no primeiro dia que me mudei para cá. Aquela cadeira carregava o peso de décadas, cirurgias, plantões no hospital, noites em claro rezando pelo meu marido, que se fora há 2 anos, e agora, naquele momento, carregava também a sensação de que eu não pertencia mais àquele lar que ajudara a construir. Depois que ele morreu, peguei o pouco que restava de mim e decidi me mudar para cá, para morar com meu filho, o Rafael, e a Carla, junto com os netos. Eles haviam acabado de ter a segunda filha, a pequena Sofia, um bebê saudável que ainda cheirava a esperança e aconchego. Achei que estar com a família seria reconfortante. Achei que ajudar com os netos, preparar as refeições e dividir as contas traria alegria para todos nós. Mas eu não esperava me tornar apenas uma visitante em uma casa que, de certa forma, sempre fora minha. Eu usava minha aposentadoria de enfermeira para cobrir supermercado, contas de luz e água, remédios, tudo o que podia. Quando os meses de escola das meninas ficaram mais caros, eu me ofereci para ajudar. Nos rigorosos invernos do interior de Minas, eu assumia os custos extras de gás e eletricidade. Nunca pedi nada em troca, nem um obrigado, nem um reconhecimento. Achava que a família funcionava assim, você dá até doer, e continua dando. No começo, tudo parecia como eu esperava. Eu era a avó carinhosa, a cuidadora, a presença com mãos quentes e histórias divertidas. As crianças riam quando me viam. A Carla sorria educadamente, e o Rafael me chamava de mãe, como sempre fez. Mas aos poucos, a cordialidade começou a se desgastar. Os comentários, que antes eram gentis, começaram a ferir. "Mãe, você deixou a porta da garagem aberta de novo", ela resmungava. Eu, quieta, apenas fechava a porta do carro sem fazer barulho. Um dia, notei que minhas fotos de família haviam sido deslocadas para uma prateleira no canto, rotulada como lembranças da mãe. A mudança foi lenta, quase imperceptível, mas constante. Começaram a tomar decisões sem me consultar, a fazer planos de refeições em grupos de mensagem que eu não tinha acesso, contrataram uma faxineira quando eu me ofereci para limpar, e até matricularam as crianças em atividades sem me avisar. Minha presença, que antes era valorizada, agora era apenas um incômodo. Lembro-me de um episódio específico, ainda me dá um nó na garganta. Eu estava servindo rolinhos de canela, com minha voz suave, tentando não criar nenhum atrito. Ela, com aquele sorriso apertado, disse, "Eu achei que você ia ficar só temporariamente. Precisamos do quarto de hóspedes para o meu canto de artesanato." Eu senti como se estivesse sendo empurrada para fora. Não respondi. Apenas empurrei minha cadeira para trás e levei os pratos para a pia com o máximo de silêncio possível. Na manhã seguinte, enquanto preparava mingau e frutas frescas para os netos, ouvi a Carla berrando pelo corredor. Eu não tinha intenção de escutar, mas foi impossível não ouvir. "Você é sortuda de a gente deixar você morar aqui. Não tem voz nesta casa." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, cada sílaba pesando como pedra. Eu levei as tigelas para a mesa de jantar, olhando os netos com seus olhinhos brilhantes. Eles ainda me viam como avó, ainda me amavam, ainda acreditavam que eu pertencia ali. Mas eu me perguntava, onde realmente eu pertencia? Mais tarde, olhei para o Rafael, meu filho, aquele que vi dar os primeiros passos, pronunciar suas primeiras palavras. O rosto dele tinha os mesmos olhos que eu conhecia, mas algo havia mudado. Havia hesitação, culpa, um olhar que desaparecia quando ele encontrava os olhos da Carla. "Mãe, me desculpa", ele disse, desviando o olhar. Mas a Carla interrompeu, sentada no sofá com o telefone silenciado e postura rígida.
deixa ela se incomodar um pouco. Ela vai entender eventualmente. E assim, fui relegada a alguém que toleravam, alguém cujo dinheiro usavam, mas cuja presença desprezavam. Sentei-me de volta na minha velha poltrona, mãos cruzadas no colo, como se estivesse esperando ordens. Pensei no meu marido, naquela casa que construímos juntos, nas paredes que pintamos à luz da lua, nos pisos que reformamos com tanto esforço. Agora, outra pessoa comandava aquele lar, tratando-me como um peso. Senti as lágrimas querendo escapar, mas as segurei. Precisava me recompor. Não se tratava de raiva, mas de verdade. A verdade é que, embora nomes pudessem ser removidos, minhas contribuições não poderiam. Levantei-me lentamente, a cadeira rangendo em protesto, e senti a gratidão silenciosa por tudo que ela havia sustentado comigo. Precisava de um plano. Com a porta do quarto ainda fechada e as palavras afiadas ecoando, prometi a mim mesma que lembraria a eles quem realmente mantinha a casa funcionando. Eu acordava antes do amanhecer, porque a casa parecia mais vazia na escuridão, mas eu ainda me sentia necessária, mesmo quando não era. Deslizei para a cozinha de chinelos, coloquei um avental que ainda servia, daqueles que usava há 5 anos, e comecei a cortar legumes. Cenouras para o ensopado, espinafre para o quiche, maçãs para o mingau. Coloquei a cafeteira para funcionar e organizei tigelas e colheres no balcão. Fazia isso todas as manhãs sem reclamar, porque alimentar minha família era o que me dava propósito. Enquanto cortava os legumes, sentia o cheiro da manhã se misturar ao aroma do café recém-passado. Era uma sensação estranha, calor, nostalgia e um aperto no peito ao mesmo tempo. As meninas ainda dormiam, o Rafael já havia saído para o trabalho, e eu tinha a casa inteira à minha disposição, mas aquela liberdade era amarga. Eu não era dona daquela casa, embora tivesse colocado cada tijolo no lugar, cada prego e cada sorriso nos cantos das paredes. Depois que o café começou a chiar na cozinha, notei que havia algumas contas novas em cima da mesa. Água, luz, internet, supermercado, tudo estava lá, como um lembrete silencioso de que eu, que sempre cuidara de tudo, agora precisava me justificar por existir naquele espaço. E foi quando percebi que a Carla tinha deixado um bilhete pequeno, escrito com aquela letra fina e pontiaguda: "Lembre-se de pagar sua parte este mês." Obrigada. Minha parte, murmurei para mim mesma, o coração apertando. Eu já ajudava com quase tudo. Meu dinheiro ajudava a manter a casa funcionando. Mas agora, de repente, parecia que cada centavo que eu contribuía era visto como aluguel, como se eu estivesse apenas comprando permissão para existir sob o mesmo teto que meu próprio filho e minhas netas. Respirei fundo e coloquei o bilhete no bolso do avental. Precisava manter a calma. Não era hora de discutir, não ainda. Assim que o café ficou pronto, servi às crianças, preparando as pequenas tigelas com cuidado. Ana, a mais velha, já estava acordando, esfregando os olhos, aquele olhar curioso que sempre me derretia. "Vó, posso te ajudar a cortar maçã?" perguntou, com a voz ainda carregada de sono. Sorri, sentindo uma pontada de ternura. "Claro, minha linda. Mas vamos devagar, com cuidado." Enquanto cortávamos as maçãs juntas, percebi que a presença da Carla estava cada vez mais invasiva. Ela entrava na cozinha, olhava para nós com aquele semblante impaciente e dizia: "Não façam bagunça, eu vou limpar depois." Era como se cada gesto meu e de Ana fosse questionado, fiscalizado. Eu me lembrava de como a minha própria mãe dizia: "Quando alguém tenta controlar tudo, é porque teme perder o que já não tem." Decidi não reagir. Mantive a calma, servindo o mingau e colocando os pratos na mesa. O Rafael voltou do trabalho mais cedo do que o habitual, e eu tentei ignorar a tensão que pairava no ar. Ele me olhou com um sorriso meio triste, quase invisível. "Mãe, não se preocupe. Eu sei que você faz tudo com amor." Mas logo a Carla interrompeu, como se estivesse sempre pronta para apagar qualquer momento de gentileza: "Rafael, não seja dramático. Ela está vivendo aqui, não morando aqui. Vamos apenas manter as coisas organizadas." Aquelas palavras me cortaram fundo. Eu sentia meu próprio sangue ferver, mas ainda assim, respirei fundo e me sentei,
fingindo que nada havia acontecido. As crianças comiam, rindo das histórias que contava sobre quando o Rafael era pequeno e aprontava todas. Sorri, mas por dentro, sentia um peso enorme. Como explicar a elas que, embora eu fosse avó, para alguns eu era apenas uma intrusa? Nos dias seguintes, percebi que a situação só piorava. A Carla começou a reorganizar a casa de maneira sistemática, movendo móveis, recolocando objetos, quase apagando qualquer vestígio de minha presença. Meus tapetes favoritos, aqueles que eu bordara com tanto carinho, foram retirados e guardados no sótão. Meus livros de receitas, com anotações e histórias da família, começaram a desaparecer das prateleiras. Cada gesto era como um lembrete de que eu não era bem-vinda. Foi numa terça-feira chuvosa que a situação atingiu o ápice. Eu estava preparando sopa para as meninas, com a chuva batendo na janela, quando a Carla entrou no quarto de hóspedes e começou a empurrar minhas coisas para fora, dizendo: "Vamos organizar este quarto. Você não mora aqui de verdade, então precisamos liberar espaço." Eu fiquei parada, com a colher de madeira na mão, sentindo uma mistura de incredulidade e raiva contida. "Este quarto é meu também", disse, com voz firme, mas controlada. Ela me olhou de cima a baixo, como se minhas palavras não tivessem valor. "Não é, vó. Você está confundindo hospitalidade com moradia. Aqui é minha casa agora." Aquela frase ficou gravada em mim. Aqui é minha casa agora. E eu pensei em todas as vezes que levantei cedo para limpar a casa, em todas as noites que acordei para alimentar as meninas, em todos os esforços que fiz para manter tudo funcionando. E mesmo assim, não era suficiente. Eles não viam minha dedicação. Não viam minha história. Naquela mesma semana, recebi um aviso ainda mais doloroso. O Rafael me chamou para uma conversa no quarto dele, e eu senti meu coração apertar. Ele disse, com a voz trêmula: "Mãe, a Carla acha melhor se você ficar mais no seu canto. Ela quer reorganizar a casa e, bem, você entende." Entendi, sim. Entendi que minha própria casa, minha própria família, estava se afastando de mim. Entendi que meu papel de avó, que deveria ser celebrado, estava sendo reduzido à mera presença silenciosa, quase invisível. Naquele momento, senti algo despertar dentro de mim. Não era raiva, pelo menos não apenas. Era uma determinação silenciosa, uma força que vinha de décadas de vida, de trabalho, de cuidado e amor. Eu sabia que não poderia continuar sendo empurrada para fora da minha própria história. Precisava encontrar uma maneira de lembrar a todos, especialmente ao Rafael, que eu ainda tinha voz, que eu ainda pertencia àquele lar de alguma forma. Decidi que iria agir com inteligência, com paciência, mas também com firmeza. Comecei a organizar minhas finanças, a revisar minhas contas, a planejar como poderia me sustentar de maneira independente, caso fosse necessário. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre respeito. Sobre dignidade. Sobre lembrar a eles que, embora Carla tentasse apagar minha presença, eu tinha direito de existir, de amar, de ser amada. Cada dia que passava, eu encontrava pequenas maneiras de reafirmar minha presença. Preparava sobremesas que sabia que ninguém existiria, mantinha o jardim florido mesmo que ninguém elogiasse, contava histórias para as meninas à noite, histórias que transmitiam valores, amor e coragem. A cada gesto, sentia meu espírito se fortalecer. Eu estava ali, viva, presente, e ninguém poderia tirar isso de mim. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a Carla me ignorava ou o Rafael parecia dividido entre a esposa e a mãe, eu lembrava da minha própria mãe, que sempre dizia: "Nunca permita que ninguém te faça sentir invisível. Sejam quais forem as circunstâncias, sua luz é sua." E assim, entre lágrimas, sopas e risadas das crianças, comecei a reconstruir meu próprio espaço dentro daquela casa que eu ajudara a erguer, não apenas com tijolos e cimento, mas com amor, dedicação e memórias. As semanas seguintes se arrastaram com uma estranha mistura de rotina e tensão. A cada manhã, ao acordar, eu sentia meu coração apertar antes mesmo de abrir os olhos. O silêncio da casa, interrompido apenas pelo canto distante dos passarinhos, trazia lembranças de tempos mais tranquilos,
mas também lembrava que a paz havia se tornado frágil. Eu precisava permanecer forte, mas às vezes a solidão pesava mais do que qualquer discussão ou olhar hostil. Certa sexta-feira, enquanto regava o jardim, percebi que as flores estavam murchando em alguns vasos. Não por falta de cuidado da minha parte, mas porque a Carla havia reorganizado os canteiros, removendo alguns vasos e empurrando outros para lugares sem luz. Senti uma raiva silenciosa subir, mas respirei fundo e decidi que não podia reagir com violência. Se algo me ensinou a vida, foi que a paciência e a inteligência valem mais que qualquer explosão momentânea. Enquanto isso, as meninas continuavam sendo meu refúgio. Ana, a mais velha, começava a notar a diferença de tratamento. Vó, por que a mamãe fica dizendo que você não pode fazer certas coisas? Perguntou uma tarde, enquanto desenhávamos no quintal. Eu a olhei, segurando suas mãos pequenas entre as minhas. Porque às vezes adultos esquecem o que é importante, minha linda. Mas saiba que aqui, com a vovó, você sempre pode fazer tudo com amor e cuidado. Ela sorriu, mas senti que suas palavras carregavam uma tristeza precoce, como se estivesse começando a compreender que a vida nem sempre era justa. Foi numa noite chuvosa que a situação atingiu um ponto crítico. Eu estava terminando de colocar as meninas na cama quando ouvi uma discussão acalorada vindo da sala. A voz do Rafael se misturava à da Carla, cada palavra soando como punhaladas. Você está exagerando. Ela é minha mãe, não uma hóspede, exclamou Rafael. Mas a Carla respondeu com firmeza, não é sobre exagero, é sobre limites. Ela não pode continuar interferindo em tudo. Meu corpo se enrijeceu, mas decidi não entrar no meio. Observando do corredor, percebi que o Rafael estava claramente dividido, tentando defender-me, mas sendo pressionado pela esposa. Foi quando ouvi algo que me quebrou por dentro. Se você não quiser viver com a gente, talvez seja melhor sair. Você está nos atrapalhando. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Eu sempre soube que um dia poderia haver conflitos, mas não imaginei que meu próprio filho pudesse me dizer algo assim, mesmo que sob pressão. Eu sentia meu peito apertado, mas, de alguma forma, uma chama começou a arder em mim. Não era raiva irracional, era determinação. Eu precisava proteger meu espaço, minha dignidade, meu amor pela família. No dia seguinte, tomei uma decisão importante. Comecei a pesquisar maneiras de formalizar minha presença na casa, de garantir que minha história e meus direitos fossem respeitados. Procurei documentos antigos, contratos, recibos, tudo que mostrasse que aquela casa era, de certa forma, também minha. A Carla tentou me interromper, dizendo, não precisa disso, mãe. Apenas faça como eu digo e tudo ficará bem. Mas eu não podia mais ignorar. Precisava lutar de maneira inteligente. Enquanto organizava meus papéis, percebi algo que me fez sorrir. Entre as velhas fotos de família, encontrei imagens de aniversários, festas e reuniões. Vi meu próprio rosto jovem, cheio de sonhos, cercada por pessoas que eu amava. E percebi que aquela casa não era apenas tijolos e paredes. Era memórias, histórias, amor. E ninguém podia tirar isso de mim. As semanas seguintes foram uma dança delicada de paciência e pequenas vitórias. Eu continuava a cuidar das meninas, cozinhar, limpar, enquanto mantinha meus planos em segredo. Cada gesto era uma afirmação de minha presença. Cada risada das meninas, cada elogio ao meu bolo de chocolate, cada flor que florescia no jardim, era uma vitória silenciosa. Mas a tensão ainda estava presente. A Carla continuava tentando controlar cada canto da casa, cada movimento meu. A sensação de estar invisível persistia, mas agora eu respondia com inteligência. Mantinha minha calma, documentava minhas contribuições e, aos poucos, o Rafael começou a perceber a injustiça. Ele ainda se sentia dividido, mas seu olhar, quando nos encontrávamos à noite, mostrava gratidão e preocupação. Ele via que eu não era uma intrusa, mas parte essencial da vida daquela casa. Foi numa tarde de domingo, enquanto as meninas brincavam no quintal, que decidi que era hora de agir de maneira definitiva. Convoquei o Rafael para uma conversa privada, longe da Carla e das crianças.
Eu precisava que ele entendesse minha posição de forma clara e firme, sem gritos, sem acusações, apenas com a verdade. Mãe, eu sei que você tem razão, mas não sei como lidar com ela, disse Rafael, olhando para o chão. Filho, não se trata apenas de mim. Trata-se da nossa família, do respeito, da história que construímos juntos. Esta casa não é só da Carla, é nossa também. E eu não vou me calar mais. Não é justo que eu seja tratada como uma hóspede, como alguém que precisa de permissão para existir aqui. Ele respirou fundo, e pude ver o peso de anos de lealdade dividida em seus olhos. Eu não quero brigar com ela, mãe. Mas também não quero te perder. Como podemos resolver isso? Eu sorri, com lágrimas nos olhos, mas firme. Com respeito, filho. Com diálogo e reconhecimento. Não precisamos brigar, mas também não podemos ignorar a verdade. Eu existo, e vou continuar existindo aqui, com dignidade. A conversa durou horas. Ele ouviu, finalmente compreendeu. Mas sabia que a Carla não aceitaria facilmente. Então comecei a planejar minha estratégia com cuidado, pequenos gestos que mostrassem minha presença, documentos que provassem minha contribuição, histórias que reforçassem minha importância. Era como montar um quebra-cabeça, onde cada peça era um passo em direção à justiça e à dignidade. Enquanto isso, as meninas continuavam sendo meu porto seguro. Elas me olhavam com olhos cheios de confiança e amor, e isso me dava força para enfrentar cada dia. Cada abraço, cada sorriso, cada pergunta inocente sobre a vida reforçava minha determinação. Eu precisava não apenas sobreviver naquele ambiente, mas também ensinar às minhas netas que a dignidade e o respeito são valores inegociáveis. O ápice dessa fase chegou numa tarde de quarta-feira. A Carla, em um gesto de arrogância, decidiu reorganizar novamente a sala, empurrando minhas lembranças, meus livros e meus objetos pessoais para o sótão. Foi o suficiente para que eu percebesse que minha paciência havia atingido o limite. Não com raiva, mas com firmeza, subi até o sótão antes dela e organizei minhas coisas de forma que permanecessem invisíveis, mostrando que minha presença não seria apagada. Quando ela entrou no cômodo, vi surpresa e irritação em seus olhos. Eu apenas a olhei, com calma, e disse: aqui é minha casa também, Carla. Não como você quer que seja, mas como realmente é, um lar cheio de histórias, amor e respeito. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, percebi um vacilo em sua postura de controle absoluto. O Rafael, que assistia de longe, finalmente entendeu que sua mãe não seria silenciosa. Ele me olhou com um misto de alívio e orgulho. E naquele momento, algo mudou. Não era uma vitória completa, mas era a primeira vez que senti que minha voz havia sido ouvida de verdade. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças. A Carla ainda tentava impor sua vontade, mas sabia que não poderia me ignorar ou desrespeitar. Eu havia reivindicado meu espaço de maneira silenciosa, mas firme, mostrando que minha presença era essencial e que ninguém podia apagar minha história. E assim, entre risadas das crianças, conversas emocionadas com meu filho e pequenos confrontos silenciosos com minha nora, fui reconstruindo meu lugar naquela casa que sempre foi meu lar, não apenas pelos tijolos, mas pelo amor, pelas memórias e pela força que carregava dentro de mim. As semanas se transformaram em meses, e a tensão na casa, embora diminuída, nunca desapareceu completamente. Eu sabia que o processo de reconstruir relações seria longo, mas cada pequeno gesto de reconhecimento valia mais do que qualquer vitória momentânea. Um sábado ensolarado, enquanto preparava o café da manhã, notei que as meninas haviam desenhado no quadro da sala uma grande casa com várias janelas. Embaixo, escreveram: "Vó é parte da nossa casa." Meu coração se encheu de emoção. A inocência e sinceridade delas lembravam-me do que realmente importava: amor, presença e memória. Elas não entendiam as intrigas adultas, mas sabiam onde seu coração estava seguro. Naquele mesmo dia, decidi que era hora de ter uma conversa definitiva com a Carla. Precisávamos esclarecer limites, responsabilidades e, acima de tudo, respeito. Chamei-a para a sala, com as meninas brincando no quintal, longe de nossos olhares.
Eu precisava de calma, firmeza e clareza. Carla, precisamos conversar, comecei, mantendo a voz serena. Eu não vim aqui para brigar, mas também não posso mais ser ignorada. Esta casa é parte da minha vida, da minha história, e estou aqui com amor, não com confronto. Ela franziu a testa, mas não interrompeu. Respirei fundo e continuei. Podemos organizar a casa de forma que todos se sintam confortáveis, mas isso exige respeito. Não apenas pelo espaço físico, mas pelo que cada um representa. Eu sou mãe do Rafael, avó das meninas, e também tenho o direito de existir aqui plenamente. Houve silêncio. Senti a tensão no ar, mas também percebi algo diferente, uma pausa, uma reflexão. A Carla olhou para mim e, finalmente, disse: Eu não sei lidar com isso. Sempre achei que precisava controlar tudo para que a casa ficasse perfeita. Sorri com um misto de alívio e compaixão. Perfeição não é medida por controle, Carla. É medida por amor, compreensão e união. Não precisamos concordar em tudo, mas podemos conviver com respeito. Eu estou disposta a fazer minha parte. E quero que você também esteja. Ela respirou fundo, e pela primeira vez percebi uma mudança genuína. Não era imediata, não era completa, mas era um começo. Um pequeno gesto de abertura, que permitia esperança. Nos dias que se seguiram, comecei a notar atitudes diferentes. A Carla ainda tentava impor regras, mas agora havia diálogo. Quando precisávamos reorganizar a cozinha, ela perguntava minha opinião. Quando surgia uma dúvida sobre as meninas, discutíamos juntas em vez de decidir sozinha. Pequenas vitórias, mas significativas. O Rafael se tornou um aliado silencioso. Em algumas noites, conversávamos sobre o passado, sobre erros cometidos e sobre como reconstruir laços. Ele admitiu sentir culpa por ter deixado a situação se arrastar tanto. Eu o abracei, dizendo: Filho, ninguém deve carregar culpa sozinho. O importante é aprender, crescer e proteger o que realmente importa, nossa família. E as meninas? Minhas meninas eram minha inspiração diária. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada risada espontânea lembrava-me porque eu precisava lutar. Elas não precisavam de grandes gestos, apenas de presença, segurança e amor incondicional. Um dia, enquanto estávamos no quintal, Ana veio até mim com um desenho. Era uma árvore com galhos cheios de folhas, e em cada folha estava escrito algo que amávamos: família, amor, vó, papai, brincar, abraços. Olhei para o desenho e senti minhas lágrimas rolarem silenciosamente. A vida, apesar de todos os desafios, tinha nos dado pequenas alegrias que nenhuma discussão poderia apagar. Mas ainda havia momentos de tensão. Algumas semanas depois, a Carla tentou reorganizar meu quarto sem me avisar. Eu entrei e vi minhas coisas empilhadas no canto. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontada de raiva mais intensa, mas respirei fundo. Não era hora de confrontos explosivos. Caminhei até ela e disse calmamente: Carla, eu percebi o que aconteceu. Vamos organizar juntos, assim todos podemos sentir que temos espaço. Ela me olhou surpresa, talvez esperando uma reação dura. Mas minha serenidade parecia quebrar sua resistência. Depois de alguns minutos, ela cedeu e começamos a reorganizar juntas. Foi um pequeno passo, mas significativo, a primeira vez que conseguimos lidar com um conflito sem gritos ou ressentimentos. A vida seguiu seu curso, e aos poucos a harmonia começou a se instalar. Com o tempo, percebi que minha presença não era mais questionada, que ela era aceita. A casa voltou a ser um lar, não apenas um espaço físico, mas um lugar de amor, memórias e compreensão. O ápice da reconciliação veio numa noite de inverno, quando toda a família se reuniu para celebrar o aniversário das meninas. A Carla preparou o bolo, eu organizei a decoração, o Rafael ajudou com a música. Havia risadas, abraços, pequenos detalhes que mostravam que, apesar das dificuldades, a família podia ser unida. Enquanto observava meus netos brincando, o Rafael se aproximou e disse: Mãe, obrigado por não desistir. Por mostrar que a paciência e a força podem mudar tudo. Eu sorri, emocionada.
filho, nunca se trata de desistir ou vencer. Trata-se de proteger o que é precioso, com amor e dignidade. Naquele momento, percebi que todas as lutas, lágrimas e noites de insônia valeram a pena. Eu havia reconquistado meu espaço, minha voz e, mais importante, o respeito e o amor da minha família. A casa que construí com tanto esforço e dedicação finalmente voltou a ser um lar de verdade. Os dias seguintes foram cheios de pequenas vitórias, conversas honestas com a Carla, momentos de ternura com o Rafael, risadas intermináveis com as meninas. Cada gesto reforçava que o amor e o respeito são mais fortes do que qualquer controle ou mal-entendido. E, olhando para trás, compreendi algo profundo: a vida nos testa não para nos derrubar, mas para nos ensinar sobre resistência, paciência e amor incondicional. Eu não apenas sobrevivi aos desafios, mas cresci, fortaleci e reconquistei meu espaço de maneira digna e firme. Hoje, ao caminhar pela casa, vejo não apenas paredes e móveis, mas histórias vividas, memórias compartilhadas e um futuro que podemos construir juntos. A Carla, embora ainda aprendendo a lidar com suas próprias limitações, mostrou sinais de mudança. O Rafael, finalmente aliviado, tornou-se um filho presente e amoroso. E minhas netas? Elas continuam sendo a luz que ilumina cada canto desta casa, lembrando-nos diariamente do que realmente importa. E assim, entre desafios, lágrimas e vitórias silenciosas, minha história encontrou seu equilíbrio. Não como uma batalha vencida contra alguém, mas como uma prova de que amor, paciência e dignidade podem transformar até os conflitos mais difíceis em aprendizado, união e esperança. Porque no fim, a verdadeira vitória não está em expulsar ou controlar, mas em preservar aquilo que é mais precioso: a família, o amor e o respeito mútuo.